Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Neste final deste domingão, um dia que eu espero que tenha sido super bacana para você e que também é aqui no nosso portal um dia de fazermos uma análise, uma resenha sobre os principais temas que são abordados pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil. E hoje, em especial, uma coluna do jornalista Hélio Gaspari, que é reproduzida em vários veículos de comunicação aqui no Brasil, chamou muita atenção, está provocando uma série de temores, de interrogações e de incompreensões de como é que funciona o sistema jurídico aqui no Brasil em meio aos ataques que o nosso país está sofrendo. A coluna tem esse título aqui: A Sentença de Bolsonaro. Bom, como ela não é muito grande, vou dar um pano rápido aqui, uma passada rápida, para a gente comentar e fazer aqui algumas considerações técnicas, né? E coisas também que são do mundo da política que se somam às questões técnicas. Escreveu ele na coluna: é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é provável que ele entre pelos primeiros meses de 2026. A conferir, né, senhor Hélio? Admita-se que em setembro ele entra na reta final. São fortes os sinais que o ministro Luiz Fux vai pedir vista. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retoma suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que cheguem até março de 2026. Muita calma nessa hora, senhor Hélio Gaspari. O senhor talvez não tenha sido informado que, primeiro, o senhor está equivocado em relação aos prazos. Existe uma possibilidade do ministro Fux pedir vista? Sim, é do jogo. Só que não há uma interrupção dos prazos processuais porque um dos réus da Orcrim de Bolsonaro se encontra preso, que é a figura do senhor Braga Neto. Então não haverá interrupção nenhuma. Então, por mais que o senhor esteja jogando esse germe aí da preocupação, e para muitas pessoas do desespero, isso não irá acontecer dessa forma. Bom, segue ele. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções. Ele está induzindo aqui que, como haverá uma troca na presidência do TSE, que vai cair nas mãos de Cássio Nunes Marques, que algumas questões relacionadas à inelegibilidade do Bolsonaro poderiam ser relevantadas. Gente, não tem a menor hipótese disso acontecer. Claro que a gente pode ter ali o Cássio Nunes Marques fazendo a maluquice ali, mas, enfim, estamos entrando num terreno movediço das coisas fora do aparato jurídico que nós temos aqui no Brasil. E qual é o pano de fundo político dessa história? O que nós estamos vendo é que o Brasil está sob ataque, como eu mostrei aqui para vocês. E os ataques estão se multiplicando na voz, né, e nas letras de vários servidores da estrutura do Estado norte-americano. A gente viu de ontem para hoje muita repercussão com um pronunciamento do vice, né, do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que é uma espécie de ministério mais poderoso na organização governamental dos Estados Unidos. E a criatura tem dado ensejo a esse tipo de matéria aqui. Vice-secretário de Trump diz que ministro destruiu relação Brasil-Estados Unidos. Sem citar Alexandre de Moraes nominalmente, Christopher Landau, número 2 da diplomacia americana, afirmou que estão em beco sem saída e fez alerta a outros poderes. Gente, olha só, como é que uma cretinice dessa, uma aberração dessa, uma monstruosidade dessa tem sido tratada com um certo ar de naturalidade, inclusive, principalmente por essas pessoas da extrema-direita, que estão achando isso razoável. Eu queria ver o seguinte, como, por exemplo, o senhor Silas Malafaia. O que o senhor faria se o mesmo senhor aqui, o senhor Christopher Landau, se ele dissesse o seguinte: no Brasil, a igreja do pastor Silas Malafaia está tendo um papel nocivo para a sociedade brasileira. Está provocando muitas enganações, está prejudicando as relações entre Brasil e Estados Unidos. Por isso, nós clamamos que a liderança dessa igreja seja substituída,
que essa criatura está infringindo, que está infringindo direitos humanos, o direito de liberdade, seja expulsa da igreja, seja colocada numa outra condição, que seja colocada numa lei de morte econômica, que não possa mais transacionar aqui nos Estados Unidos. O que ele acharia disso? Dessa intromissão de um governo estrangeiro numa entidade privada, vamos dizer assim. Ou você que é torcedor de um time, o que você acharia, de repente, do vice-ministro ou vice-secretário de Trump dizer que a direção do Flamengo tem que ser modificada, ou que a direção do Corinthians tem que ser modificada, ou que alguma associação que nós fazemos, a direção da OAB, do Conselho Federal de Medicina, enfim, que um governo de Estado. Gente, isso não pode ser considerado uma coisa natural, nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, e não é natural. Quem está observando as movimentações do governo norte-americano em relação ao Brasil, em relação a outros países, porque Trump acabou de assinar um decreto também dizendo que eles têm, a partir de agora, a autonomia para invadir qualquer país para combater narcotráfico, ignorando completamente fronteiras, como eles fossem realmente a polícia do mundo, a milícia do mundo, melhor dizendo. Isso, para nós, não pode ser considerado uma coisa corriqueira, uma coisa normal. Isso faz com que o voto do ministro Fux, que será dado em relação ao crime de Bolsonaro, seja observado com muita atenção. E aí a gente vê coisas como essa aqui. Existe alguma dúvida que o governo norte-americano tem traidores da pátria brasileira agindo em conjunto para atacar a nossa soberania? Veja essa matéria aqui dessa TV, dessa rede, que é norte-americana, a gente nunca pode esquecer, e tem uma das filiais aqui no Brasil, a CNN, com esse tipo de matéria aqui. Governo Trump chama Eduardo Bolsonaro para reunião em Washington. Encontros ocorrerão na quarta e quintas-feiras da próxima semana. Agora, o que eles estão querendo falar com o Dudu Bananinha, esse traidor da pátria, esse que está funcionando como um verdadeiro traidor espião, né? Ele dá nomes, informa as relações das pessoas, informa quem está agindo, na visão deles, contra os interesses da Orcrim, e isso está sendo debatido. É a fonte de informações do governo norte-americano, pelo menos a aparente é essa. Nós sabemos que eles têm serviços de inteligência que informam a real para eles. E a real que eles sabem é que nós tivemos aqui um ex-presidente que foi um reles ladrão de joias, um batedor de carteiras. Não se iludam que eles não saibam disso, que venderam relógio lá fora, que fizeram todo tipo de malversação, mas foram muito úteis a uma manutenção de um modelo econômico do nosso país que achatou cada vez mais direitos sociais para colocar dinheiro na mão dos super ricos daqui e mancomunados com os de lá, dos grandes grupos de investidores, etc, etc, etc. E aí a gente chega, de uma forma objetiva, como o ministro Fux se comportará, como ele poderá se comportar, segundo o que foi levantado aqui pelo Hélio Gaspari. E aí a gente tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é analisar como o ministro Fux tem entendido essa relação de pressão dos Estados Unidos em relação à nossa soberania. Para ele não está tendo nada, pelo menos não estava quando ele deu o voto. Vamos analisar aqui. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele decidiu pela colocação de tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, ele o fez com base no inquérito que está investigando a ação clara de Dudu Bananinha, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, contra a nossa soberania. Gente, para o crime de ameaça às nossas instituições ser materializado, não é necessário que haja uma interrupção, não é necessário que tenha havido aqui um porta-aviões ou invasão de tropas, ou algum tipo de bloqueio às nossas riquezas, enfim, às nossas economias, às nossas divisas, de forma concreta. Basta a simples intenção que seja materializada, ou que for materializada, para a comprovação do crime de atentado à nossa democracia, ao Estado democrático de direito. Então, quando alguém se manifesta, mesmo sem obtenção do resultado, o crime já está materializado. Mas o ministro Fux ignorou isso, né? Ou está ignorando. O ministro Alexandre de Moraes, aqui no voto, ele deixou bem claro que as medidas cautelares colocadas em Bolsonaro era para limitar a ação criminosa de Bolsonaro, junto com o filho dele, contra a nossa democracia, a nossa soberania e o poder judiciário. Quando ele recebe uma tornozeleira eletrônica,
eletrônica, não significa que ela tenha tido a intenção de vetar uma fuga. Mas o propósito principal é de monitorar por onde a criatura está andando. Quando há uma proibição dele não chegar até uma embaixada, não significa que isso está implícito que ele fugiria ou pediria um asilo, né? Coisa que nós sabemos que ele faria com a maior tranquilidade, ou com a maior disfarçatez. Significa que ele não deva falar com autoridades estrangeiras enquanto ele está sendo investigado num atentado contra a nossa soberania, no inquérito que o filho dele é o principal motivador, ao lado do mesmo processo, não, de um processo em que ele está sendo julgado pelos crimes que cometeu também contra a nossa democracia. Então o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu aqui uma série de medidas. E aí o seguinte, aí que vem o voto do ministro Fux. O ministro Fux, no voto dele, ele foi o voto divergente, ele coloca assim, de início, né, manifesto a importância que a soberania nacional como fundamento da República do Brasil. É conhecimento, né, a consequência da soberania nacional, o exercício independente e autônomo dos poderes constitucionais. E vai falando coisas que nós sabemos. E aí, em linhas gerais, gente, ele diz o seguinte, a independência dos magistrados constitucionais é pilar fundamental do Estado de Direito, quer sob o aspecto externo, quer sob o aspecto interno. E que as decisões são feitas sempre por magistrados livres, etc, 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 etc. Então, ele está dizendo aqui, no voto dele, que não há o menor fundamento para se fazer as medidas cautelares contra Bolsonaro, porque os juízes aqui no Brasil, eles seriam imunes a qualquer tipo de pressão, porque eles votam com independência, enfim. E aí é o seguinte, gente, se o ministro Fux, dentro dessa visão que Hélio Gaspari apresentou, diante de todas as pressões, as matérias que estão surgindo, todo tipo de gente pressionando o Supremo Tribunal Federal, lei Magnitsky em cima do ministro Alexandre de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a embaixada dos Estados Unidos colocando notas, reproduzindo notas, ameaçando os poderes da República. O ministro Fux quiser empurrar a condenação de Bolsonaro mais para frente, ele estará prestando um serviço em consonância aos traidores da pátria. Porque ele ignorar o que está acontecendo e colocar o nosso país numa situação de conflito interno, dando uma sobrevida à figura do criminoso maior da nação, ele estará ali não agindo como magistrado, mas como uma ferramenta para criar o caos aqui no nosso país. Ou será que ele vai dar outro despacho, ignorando as pressões que o Brasil está sofrendo, que o colega dele está sofrendo, que os outros colegas dele estão sofrendo, como a revogação de vistos? Então, seria uma coisa totalmente fora da realidade, uma coisa de um universo paralelo, que daria cada vez mais força, não às pessoas que estão querendo preservar a nossa soberania, a nossa democracia, mas àqueles que querem justamente destruí-la. E aí, gente, não vai dar para a gente aliviar com o ministro Fux, não. Ele que já teve decisões sem a menor preocupação com a sociedade brasileira, como aquela em que ele sentou em cima de uma ação que garantia, ou a omissão de Fux garantiu durante anos o auxílio moradia para magistrados que não era de direito. Isso acarretou um prejuízo aos cofres públicos de mais de 5 bilhões de reais, se isso fosse corrigido hoje, enfim. Então ele não teve preocupação com isso. E ele não teve preocupação também com o voto que ele deu, dizendo que o Bolsonaro não teria que receber nenhuma medida cautelar. Agora, ministro Fux, nós sabemos que o senhor é judeu. Imagine que o governo norte-americano quisesse fazer uma intervenção na Hebraica aqui no Brasil. Retirar a direção da Hebraica, porque ela não estaria pensando ou agindo conforme os interesses do povo judeu. O senhor acharia isso normal? Isso seria devido também? Como a comunidade judaica veria esse tipo de intervenção? Já que eu falei em outros tipos de intervenção. Em clube de futebol, em igreja, em qualquer tipo de associação. Se nós não podemos aceitar que as nossas entidades privadas, aquilo que faz parte da nossa vida, sofram uma intervenção estrangeira, como é que a gente vai naturalizar uma intervenção estrangeira no nosso país, na nossa soberania, com todos os defeitos que nós temos, e nós temos muitos, mas é a que nós temos e é a nossa autodeterminação. Então, gente,
Muita calma nessa hora. Muita gente fica alarmada, achando que, olha, vai acontecer, mas não. Tem, além das questões jurídicas, que não são como o Hélio Gaspari está dizendo, existem as questões políticas e a questão de sobrevivência da nossa pátria enquanto uma nação soberana. Então, a conferir. É muito importante que o ministro saiba que tem muita gente como nós aqui no nosso portal e outros tantos que estamos atentos. E uma traição à nossa pátria não pode ter a cumplicidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Porque traidor é traidor em qualquer lugar, né? Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muita calma nessa hora. Tchau!